Bom, hoje eu vou falar então sobre qual é a importância do interagente gostar do aroma, né? Por que isso? A gente tem duas vertentes normalmente na aromaterapia. Uma fala que o interagente só deve utilizar aquilo que ele gosta. E a outra vertente fala que o interagente precisa exatamente daquilo que ele não gosta, né? Esse é um fato que eu acho que é importante, eu acho que é relevante a gente avaliar ele em conjunto, mas também eu acho que tem uma outra questão que é muito importante, que é a gente falar um pouco sobre respiração e olfação, né? Às vezes parece que ela é uma via um pouco primo pobre da aromaterapia, mas é uma via, isso até porque por uma influência também que a gente acaba recebendo da própria alopatia. Eu falo que as pessoas hoje elas estão na busca do comprimido que vai curar, que vai ser a gota mágica ou o comprimido mágico. Mas nem tudo se resume à via oral, e eu acho que por isso é importante a gente entender um pouco mais sobre respiração e olfato, que tem, na realidade, tudo a ver com a característica principal dos óleos essenciais, que é essa característica aromática e essa característica volátil. E se a gente for até olhar um pouco mais, né, de como a alopatia está vindo, a gente percebe que eles estão desenvolvendo cada vez, por exemplo, mais PETs para uso dérmico, né? Isso começou lá com o uso da reposição de nicotina. Hoje a gente tem muitos outros usos, até hormonal, mesmo morfina, o próprio Vic, né, que a gente normalmente passava ali nas costas como descongestionante, hoje em dia acaba sendo usado até mesmo como aromestic. E aí, então, para a gente... Ih, deu problema aqui, mas tudo bem, vamos lá. Aí, então, para a gente iniciar, eu tirei, vocês vão ver várias vezes a foto de alguns livros. No fim, eu vou mostrar ali a bibliografia que eu utilizei para essa apresentação, mas quando eu estava pensando em falar sobre esse tema, eu me deparei com essa frase nesse livro de sinergias aromáticas, onde ele fala o seguinte: o sentido do olfato, deixa eu ver aqui na minha cópia, o sentido do olfato é parte integrante da aromaterapia, a única modalidade de cura que aproveita e explora as múltiplas impressões causadas pelo olfato. Talvez possamos refletir se seus profundos efeitos sobre o corpo e a psique não seriam uma consequência da ação sinérgica, da ação em conjunto, dos mecanismos quase farmacológicos da valência hedônica, semântica e placebo. E é um pouco sobre isso que eu vou falar. Eu sempre falo que, como aromaterapeutas, a gente tem que olhar um pouco quem está escrevendo, né? As pessoas, as referências, elas sofrem influência daquilo que nós somos, assim como os nossos interagentes. Os problemas dele, o que ele é, o que ele reflete, é sinônimo da história dele. Então, quando a Jennifer ela pega essa frase, ela é uma colocação de um perfumista que sugeriu, na realidade, que há 4 maneiras pelas quais o cheiro pode exercer os seus efeitos. Então, a gente dá um desconto, né, nesse quase farmacológico, porque quando a gente fala de óleos essenciais, nós sabemos que ele vai ter, sim, ali uma atuação também química, né, que vai desencadear nessa ação farmacológica. E aí eu vou falar um pouco, então, desvendar um pouco essa questão da valência hedônica, da semântica, que está relacionada principalmente com a memória episódica, e também da questão do placebo, que é uma coisa que sempre dá muita discussão por aí, né? Eu peço para os meus amigos, eu sei que o Conaroma ele traz muitas pessoas novas, mas eu sei que também temos muitas pessoas que já compreendem muito bem a aromaterapia. Então, para aqueles que já são
um pouco mais antigos, os sábios, que eles tenham um pouquinho de paciência, porque eu preciso estabelecer aqui uma plataforma, né, para a gente falar um pouco de sistema sensorial, do olfato, para partir para onde eu desejo. Então, o sistema sensorial, na realidade, nós temos receptores em vários órgãos, né? A gente tem aí no sistema sensorial a visão, a audição, o tato, o paladar e o nosso querido olfato, né? Nós captamos, então, os estímulos que são recepcionados, né, por esses receptores, ficou meio estranho, né, essa frase, e são enviados, então, para áreas do cérebro. Nós temos, então, aquilo que a gente chama de senso-percepção. Uma coisa é a recepção, né, desses estímulos, mas esses estímulos eles são interpretados, né, que é o que é chamado de percepção. Então, isso auxilia, na realidade, a gente entender, né, perceber o ambiente no nosso entorno, para que a gente tenha ali uma resposta adequada. E a finalidade principal, então, desse sistema sensorial é a sobrevivência do ser humano, né? O que acontece? Qualquer desordem ou disfunção relacionada a qualquer um desses órgãos do sentido, eles vão impactar diretamente na nossa qualidade de vida. E eu costumo falar o seguinte, na realidade, ele é tão sábio que normalmente quando falta um dos sentidos, os outros em geral ficam mais apurados. O que acontece? Se eu, por exemplo, perco a visão, eu tenho inclusive uma interagente que sofreu um acidente de carro aos 21 anos, né? Outros sentidos acabam ficando mais apurados. No caso dela, ela até comentou comigo que foi, na época, o tato e o olfato. Hoje ela é uma pessoa de baixa visão, então as coisas meio que equilibraram, né? É como se o sistema, o nosso organismo, ele tem uma sabedoria que ele tenta, de alguma forma, compensar essa leitura do ambiente. E o que é importante é que tudo vira e mexe tem um senão, né? E o olfato é do contra. Quando ocorre a anosmia, né, que é a perda total do olfato, o que ocorre? Normalmente, ele leva junto consigo, além de tudo, o paladar. Então, ele deixa a vida ainda, além de tudo, sem cheiro e sem gosto, normalmente. Muitas pessoas, na realidade, não entendem a importância e a implicação, por exemplo, de você ter uma anosmia, né? A Rachel Hertz, nesse livro, que é um livro que eu recomendo muito, mas ele só tem disponível em inglês, que é o Essence of Desire, ele, na realidade, ela conta ali vários fatos muito interessantes sobre o olfato. E uma das coisas que ela cita é um estudo ali onde eles avaliaram a perda de alguns atributos, né? Como seria perder algumas coisas, né? E aí as pessoas classificaram, né, a perda de um dedão do pé, por exemplo, como sendo equivalente à perda do olfato, né? Mas ela, logo no começo do livro, ela conta o caso do Hurchense, que na realidade era vocalista da banda Inexes, e ele, depois de uma briga, alguns falam que foi uma briga, outros falam que foi um acidente, em 92, ele teve como sequela desse caso, ele teve anosmia, perda total do olfato e também do paladar. E aí existe até uma série na Netflix, um documentário que fala sobre isso, né? Que ele se transformou, diz que ele ficou muito mais irritado, diz que ele era uma pessoa muito hedonista, ficou depressivo, né? A anosmia, a perda do olfato leva à depressão, como a depressão leva à anosmia.
enfim, diziam que ele era um hedonista, adorava os prazeres da vida, adorava cozinhar, era um sex symbol, e aí, de repente, ele diz que, em termos de posição na vida, de resposta, diz que ele era simplesmente outra pessoa, e poucas pessoas, na realidade, sabiam disso. Ele não falava muito que ele havia perdido o olfato e o paladar, né? Ele, na realidade, a vida é como se ela tivesse perdido a cor, perdido a textura, porque, na realidade, eu falo que o olfato ele é um notável, mas ele é um notável que, para quem não conhece as implicações dele, ele é muito subestimado, né? Em geral, eu acho que as pessoas pós-pandemia perceberam, né, muito mais o quanto o olfato impactou na qualidade das nossas vidas. Porque até então, as pessoas que não haviam perdido o olfato, normalmente a gente já passou isso, mas por um período curto, né? Quando a gente tem uma gripe, está muito congestionado, você fala, putz, eu não sinto cheiros e não sinto paladar. Mas a nossa alegria você sabe que aquilo vai retornar e de uma forma rápida assim que aquela gripe passar. E isso, com a pandemia, ficou um ponto ali, né, na realidade, de exclamação, né? Muitas pessoas tiveram a chamada Covid longa e viram o quanto isso é terrível na prática, né? O quanto o mundo fica sem cor, sem sentido, sem acesso às emoções. E aí eu digo que o que é importante? Nós respiramos 23 mil vezes ao dia. E o que acontece? Nós fazemos isso de uma forma automática, mas ela é ali um ato impositivo e fisiologicamente necessário, né? Mas a gente não presta atenção normalmente, a gente faz isso de uma forma muito, muito automatizada. E talvez por isso mesmo é que o olfato seja tão preterido, porque a gente, tão subestimado, a gente não percebe a importância que ele tem, né? Na realidade, a pandemia talvez traga muitas novidades para a gente no futuro. Porque quando nós falamos de respiração e de olfato, na realidade nós temos muito mais perguntas do que respostas. Então, isso é importante. Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona aí a absorção via olfato. Então, aqui tem uma visão que é a nossa visão lateral, né? A vista lateral do nosso rosto. Então, nós temos a cavidade nasal, que ela tem uma importância fundamental, né? Ela vai ali, quando o olfato, a olfação vai ocorrer junto com a respiração, mas quando há moléculas odoríferas ali, e a gente está imerso, na realidade, no mundo de moléculas odoríferas, ela vai aquecer esse ar, filtrar esse ar e umidificar. Isso ajuda a dissolver essas moléculas que acabam ali se encaixando nos cílios, nos receptores olfativos, né? Aqui em cima nós temos o bulbo olfativo e ele tem uma importância fundamental. E eu trouxe até mais para o fim, eu vou falar de algumas coisas que são bem bacanas e bem recentes, né? Os cílios olfativos ali, eles na realidade eles já são células neuronais, é o único lugar onde o nosso sistema nervoso ele está exposto. E isso é tão importante que ele se refaz ali completamente em torno de 28 dias, né? Essas células, então, elas são a princípio, elas se encaixam nos receptores olfativos e vão enviar ali os sinais para o sistema límbico, para o cérebro, né? Existem duas teorias para o olfato. Uma é a teoria da forma, que a gente fala que é a teoria de chave e fechadura, como se isso se encaixasse e aquele impulso, então, aquele sinal elétrico vai ali para o cérebro, vai desencadear outras questões.
E existe uma, só que essa teoria, na realidade, ela ainda não explica todo o olfato. Por quê? Porque tem células que são iguais e, na realidade, a percepção olfativa é diferente. Então, pode haver aí o que a gente acredita, e há uma outra teoria não comprovada, que é a teoria do quantum energético, né? Então, vejam que realmente a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas. Quando esses sinais chegam, então, ali ao cérebro, o que acontece? Enquanto todo o sistema sensorial passa pelo tálamo, né, que é responsável justamente por receber todas essas sensações e enviar para as demais áreas do cérebro, no caso do olfato, ele vai acionar principalmente duas áreas, hipocampo e amígdala, né? O hipocampo, ele, na realidade, ele está muito envolvido em aprendizagem e memória, ele, inclusive, converte a memória de curto para longo prazo, e é como se ele criasse ali mapas mentais, né? Das situações e das percepções, inclusive do sistema sensorial. Para a gente ter ideia, né, o olfato ele dispara ali, ele chega nessas áreas em 300 milissegundos. Dá para imaginar 0,3 segundos, né? E aí ele também aciona o que? A amígdala. As amígdalas cerebrais, né, elas são o centro das emoções e estão muito envolvidas, principalmente, nos controles de atividades emocionais, como medo, perigo, a raiva, o prazer, a ansiedade, os impulsos sexuais e os traumas. Veja que o olfato ele é tão importante que ele pula o tálamo e ele vai, então, aí acionar essas áreas do cérebro. Lógico que essas duas áreas também vão acionar, por sua vez, outras áreas, né? É uma cascata de informações. Então, vai para o córtex frontal e aí a gente já começa a racionalizar, né, aquela informação olfativa que está chegando, vai aí desencadear, inclusive, envolver o sistema nervoso autônomo, que vai fazer com que o nosso corpo reaja, né? Tá tudo desconfigurado, gente. Desculpa, mas acontece. O que acontece? Essa resposta do sistema olfativo, ela tem que ser tão rápida, que aqui acontece um daqueles fatores que a gente comentou, que poderia ser, então, a valência hedônica. O que é a valência hedônica? Como essa resposta tem que ser muito rápida, ela é uma resposta dicotômica. É ou não é? É positivo? É negativo? É como se ela desencadeasse ali os seus correlatos, né? Eu sinto atração ou repulsão por esse cheiro. Ele me leva à sensação de prazer ou de dor. Eu me sinto em segurança ou em perigo. Ele é agradável ou desagradável. A Rachel Hertz, inclusive, ela fala que, na realidade, ela chama ele de go ou não go, né? Eu fico aqui, eu me sinto segura ou eu saio correndo? Porque essa resposta ela tem que ser muito rápida. Então, a gente fala de valência hedônica positiva ou valência hedônica negativa. E muitas vezes esse sistema sensorial ele vai receber ali informações de várias áreas e de vários outros sentidos. Então, eu posso simplesmente sentir um cheiro de gás na minha casa e falar: opa, está vazando gás, vou lá desligar. Ou eu posso, por exemplo, ter vários sentidos recebendo informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, estou andando na rua e escuto alguém me chamar. Eu escuto uma voz e percebo que é a voz da minha mãe. Aí eu viro e vejo que é a minha mãe. E aí eu vou abraçar a minha mãe, né? Vamos supor que eu esteja ali na frente, por exemplo, de um café. Ah, vamos tomar um café. Sinto o cheiro do pão de queijo, já vou salivar
e já quero comer um pão de queijo, né? Então, são inúmeras informações que, conforme a gente vai percebendo, lendo essas informações, nós também vamos desenhando respostas, vamos dizer assim, adequadas com aquilo que eu estou percebendo. O que é importante? Que a gente, as nossas emoções, aquilo que eu sinto, a forma como eu percebo esse ambiente, ele vai desencadear em reações fisiológicas, né? Então aí está essa cadeia, né? A cadeia do estímulo vai desencadear a percepção, essa percepção gera ali acesso a uma emoção, essa emoção, ela é uma emoção muito de cunho pessoal, a gente vai ver por que isso, é único, e quando eu tenho consciência, então, dessas emoções, isso vai começar a desencadear correlatos fisiológicos. Então, se eu sinto medo, né, se é aquele no-go que a Rachel Hertz comenta, e eu tô com medo, eu quero sair daqui correndo, vamos supor que é um cachorro que está vindo correndo, aí o que acontece? O próprio corpo já tem ali, né? A pressão sanguínea aumenta, a frequência cardíaca aumenta, né? Pode ter aí uma resposta, por exemplo, de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é importante a gente entender isso, que aquilo que a gente sente através desse sistema sensorial, ele vai desencadear também reações fisiológicas, tá? Quando a gente fala, quando eu falei naquela frase do livro lá atrás, ele também fala ali da questão hedônica e fala da questão semântica, né? E aí, quando a gente olha esse artigo, que é da própria Rachel Hertz, que é o papel da memória que é evocada pelo odor, com a implicação na saúde psicológica e fisiológica, ela cita, então, que a memória olfativa ela é uma característica da cognição que pode ser dividida em dois processos cognitivos perceptivos. Então, como eu interpreto aquilo que eu estou percebendo. Um dos processos, ela fala, é aquele odor que na realidade você já sentiu antes, né? Semelhante a outras pistas semânticas, como saber que um determinado som significa o latido do seu cachorro, né? Ela fala que é uma memória semântica. A memória semântica, na realidade, ela é uma memória de conceitos gerais, vamos dizer assim, né? Então, eu sei que a semana tem 7 dias, a cor do céu é azul, é como se fosse uma grande nuvem ali de informações gerais, de conceitos gerais, que me ajudam ali a nomear as coisas, né? É um conhecimento implícito ao ser humano. E me chama muita atenção ela usar esse termo, porque normalmente quando a gente fala de odor, a gente fala muito da memória, que é a memória episódica. Eu, na realidade, acho que ela usou esse termo da memória semântica, até porque a ciência também não tem explicação de como sabemos que cheiro de banana é banana e não é cheiro de maçã. A ciência não explicou isso ainda para a gente. A gente não sabe como ocorre exatamente a identificação. Então, ela colocou isso nesse balão, né, nesta nuvem de conceitos gerais. O outro processo de memória, na realidade, ele é o processo de memória episódica. E o processo de memória episódica é quando ele me remete a algo relacionado à minha vida. E aí eu quero trazer para vocês aqui, porque muitas vezes ele é tido como, ele também é tido e é descrito como fenômeno Proust ou a memória proustiana. O que acontece? Proust era um escritor e vários escritores falaram
sobre essa memória evocada por um odor, né? Só que Proust ficou muito, mas muito famoso, porque ele desenvolveu dezenas de páginas e livros a partir de uma memória olfativa. Então, eu até peço licença para ler uma parte, né? Porque aí a gente entende o quanto isso é marcante e claro, e por que que ele ficou vinculado, né, à memória olfativa. Então, vamos lá. E aí ele fala nesse livro que é Em Busca do Tempo Perdido. Maquinalmente, acabrunhado pelo dia tristonho e a perspectiva de uns dias seguintes sombrio, levei à boca uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço de madeleine. Madeleine é um biscoito, é um tipo de biscoito. Mas no mesmo instante em que esse gole, misturado com os farelos do biscoito, tocou meu paladar, estremeci. Atento ao que se passava de extraordinário em mim, invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem a noção de sua causa. E aí, mais para frente, ele diz: aquele gosto era do pedacinho de madeleine que minha tia Leone me dava aos domingos pela manhã, quando ia dar-lhe bom dia no seu quarto. Depois de mergulhar em sua infusão de chá de tilha. Veja que ele estava num dia ruim, tristonho, acabrunhado. Ele estava no automatismo, né? Ele mesmo fala lá, maquinalmente. E quanto a gente não vive maquinalmente? E aí, eis que, de repente, algo tira ele desse automatismo. Que, veja, foi uma sinergia, porque foi a combinação de Madeleine com o chá de tilha. Isso fez ele voltar ao tempo, né? Isto é uma memória episódica, trazendo lembranças da tia. E aí ele continua. Mas quando nada subsistisse de um passado antigo, depois da morte dos seres, depois da destruição das coisas, mais sozinhos, mais frágeis, porém mais vivazes, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis. O aroma e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, chamando-se, ouvindo, esperando sobre as ruínas de tudo mais, levando, sem se submeterem sobre suas gotículas quase impalpáveis, o imenso edifício das recordações. Ou seja, através de um aroma, tudo renasce. Mesmo que você nem se lembre, mesmo que as coisas tenham ido, mesmo que as pessoas já tenham morrido, o aroma e o sabor permanecem reavivando aquilo que aparentemente já não existia, as ruínas, né? E se tornam vívidas, formando então o edifício de recordações. Não é à toa que essa passagem dele se tornou o sinônimo, né, da memória olfativa. Fala sério, é uma super descrição, né? Imagina o resto dos livros que ele fez. E aí eu tinha que trazer, lógico, esse lindo quadro de Salvador Dalí. As nossas memórias parecem esses relógios, que por vezes a gente já nem sabe que ali estão, que por vezes parecem derretidos, escondidos debaixo do tapete. A memória episódica é, então, essa memória que é relacionado a eventos autobiográficos. Lembra que eu falei lá no começo sobre interagente? Sobre todas as pessoas, nós somos a nossa biografia, aquilo que
nós vivenciamos. E o estímulo olfativo, ele desencadeia lembranças que são tão vívidas, detalhadas, intensas, que elas parecem que acontecem novamente diante dos nossos olhos. E isso não importa se foi há 1 hora ou se foi há 30, 40 anos. Então, isso é muito importante, por quê? Porque quando nós falamos que um aroma, ele desperta isso, o aroma ele vai ter um significado muito individual, muito pessoal. Nós vamos ver que um aroma, ele não é a mesma sensação para uma pessoa e para outra, né? A memória episódica, então, é uma memória que ela deve ser respeitada, porque ela vai trazer as sensações, vai resgatar as emoções, e é isso que a gente tem que prestar muita atenção, né? Nenhuma lembrança, gente, ela é tão significativa, e isso vários artigos científicos relatam, ela não é tão significativa quanto a memória que é evocada por um aroma. Se você falar uma palavra, se você escrever num rótulo, ou se você vê uma foto, por exemplo, de chocolate, não é a mesma coisa que você sentir um aroma que tenha uma significância pessoal para você, né? E aí, a gente pode falar, então, do mesmo aroma, mas diferentes percepções, que foi o que eu comentei. Nós temos o cheiro, por exemplo, do anetol, que é o cheiro do odor de cravo, lembra o óleo, né? O óleo essencial de cravo, ele é rico em anetol, não, desculpa, eugenol. E muitas pessoas associam esse aroma com dentista. E aí a reação vai ser completamente diferente. Aquelas pessoas que tiveram experiências dolorosas, que têm medo de dentista, né? Que já chega a escutar aquele motorzinho do dentista, essa pessoa vai desencadear uma série de coisas, né? O batimento cardíaco acelerado, a pressão aumenta, ela já fica, né, toda tensa, diferente dos pacientes que não tiveram esse tipo de experiência, né? Que nada de ruim ali aconteceu, que ele não sentiu dor. Isso porque para elas vão sentir esse aroma provavelmente como um aroma neutro. Outra pesquisa que a própria Rachel apresenta no livro é o cheiro de salicilato de metila. O salicilato de metila é um cheiro bem típico do óleo de intergreen ou da bétula. E foram feitos 2 estudos. Um estudo na Grã-Bretanha, e lá ele lembra também o cheiro de gelol, né? Então, ele foi um analgésico muito popular e muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, era um dos cheiros mais desagradáveis para os britânicos. Mas, quando fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, a associação era completamente diferente. Ele foi eleito como um dos cheiros mais agradáveis pelos americanos. Por quê? Porque eles associaram com o cheiro de menta, né? Da menta que é utilizada principalmente em bala, em chiclete, e quem não gosta, né? De um docinho. A conotação, então, aqui, o hedonismo, né? Essa valência hedônica do mesmo aroma, ela é muito diferente para um e para outro. Então, veja que ela é contexto dependente. Aqui nós estamos falando de relações que são relações de povos distintos. Talvez, hoje, se a gente fizer uma pesquisa, quase 80 anos depois da Segunda Guerra, talvez não tenha mais, os britânicos não tenham mais essa associação com o analgésico utilizado na Segunda Guerra.
né? Mas se ele for, por exemplo, utilizado, por exemplo, hoje, atualmente, na Rússia e na Ucrânia, talvez eles tenham essa sensação. Então, a gente tem que perceber que algumas coisas também mudam, principalmente quando a gente fala de contextos gerais. O próprio eugenol, por exemplo, ele não é mais utilizado pelos novos dentistas, né? Então, provavelmente, as novas gerações também não vão ter essa associação, né? E aí, quando vou falar, nossa, não tem mais cheiro de dentista, o neto vai falar, o quê, pai? Eu vou, o que você está falando, né? Vai parecer um estranho no ninho, né? Então, algumas coisas vão se alterando com o tempo. Então, o que a gente tem que entender, o que é principal daqui, é que a forma como a gente interpreta esses sentidos, elas são contexto dependente, há uma relação, né? Os especialistas dizem que o primeiro contato com o aroma, ele é determinante para a percepção que eu vou ter. Em especial quando este contato tem um vínculo, tem um cunho emocional muito forte, né? E principalmente associado a mais uma coisa. Eu posso, por exemplo, associar o cheiro de café que eu tomava com a minha mãe, né? Só que se eu estou exposta ao cheiro de café todo dia, isso não me afeta, não resgata essa memória episódica de forma tão forte. Todos nós, se pensarmos, temos uma memória episódica muito forte, com vários aromas. Eu mesmo, quando estava escrevendo essa palestra, eu fiquei pensando, né? Será que eu tenho algo tão forte assim? E aí eu me recordei que quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu tive um problema de estômago que, enfim, o médico falou que era uma bactéria que normalmente o próprio organismo combatia, só que no meu se manifestava, né? A questão da individualidade. E aí, normalmente, eu passava uma semana que eu não conseguia tomar nem água, não parava no meu estômago. E aí eu lembro que no meio de uma dessas semanas, né, tinha chegado, inclusive, do médico, e cheguei em casa e falei, tá cheirando sopa de tomate. E tinham escondido, porque vocês imaginam uma pessoa com problema de estômago tomar sopa de tomate, né? Tinham escondido a sopa, mas o cheiro ficou. E eu comecei a caçar, né? E eu lembro perfeitamente das minhas irmãs, assim, estateladas, do tipo: minha mãe vai me matar, essa menina vai querer tomar sopa de tomate, né? Dito e feito, lógico que eu achei a sopa de tomate, né? E tomei a sopa de tomate e é incrível, mas quando a gente gosta de algo, parece que aquele algo às vezes não faz mal, né? Não tive nada, fiquei boa e estava tudo certo. Então, a gente precisa perceber isso. Muitas vezes, esse contexto dependente, ele é muito próprio, muito individual, né? E, muitas vezes, um aroma apresentado, ele vai despertar um algo no nosso interagente. Vai influenciar como a gente... Eu falo, putz, adoro sopa de tomate. De repente, alguém de vocês está aí e fala, putz, sopa de tomate. E não se engane, sinergia é tudo. O cheiro de sopa de tomate não é cheiro de molho de tomate, né? O nariz sabe perfeitamente, tá? E aí, muito se fala, o interagente ele precisa daquilo que ele não gosta. Da onde apareceu essa bendita dessa teoria de que o interagente precisa daquilo que ele não gosta? A própria Rachel Hertz fala no livro o seguinte, que provavelmente isso esteja ligado com um processo que tinha de dessensibilização do trauma. O que ocorre? Esse é um método um pouco até antigo, né? Que você vai fazendo com que a pessoa conviva com algo que dispara ali uma memória traumática,
de forma gradual, né, num ambiente seguro, para que ela, em determinado momento, aquilo não afete mais ela em termos de ter a crise do trauma, né? Reviver as fortes emoções de um trauma. Mas eu digo o seguinte: como o aromaterapeuta e atuando há mais de 10 anos, eu falo para vocês que eu, particularmente, acho que tratar um trauma, assim, principalmente se for um trauma olfativo, é a mesma coisa que a gente enfiar o dedo numa ferida. E se a gente trabalha com um paradigma vitalista, aonde a gente, na realidade, quer trabalhar fortalecendo os benefícios, a saúde, com foco na saúde, eu diria de uma forma vamos dizer assim, que o correto, o ideal seria a gente fazer o quê? Fortalecer essa pele para que essa ferida feche. E não enfiar o dedo na ferida, né? Além de que trabalhar trauma não é tão simples. Essa é a verdade. E aí, Janaína, por que você colocou, então, esse carinha, né? Com a flecha virada completamente ao contrário do que o objetivo? Justamente por isso. Eu vejo muitas pessoas que começam a estudar e aí ela quer descobrir por que o interagente não gosta daquele aroma. Por que ele não gosta daquele aroma? Eu quero descobrir por que ele não gosta daquele aroma. É sempre resistência. E a gente vai ver que não, né? E aí é o que eu falo. O que o interagente espera da gente? Que a gente encontre um óleo que seja capaz de ajudá-lo nessa questão do processo de cura, seja do que for. E aí, quando a gente começa a se distrair com aquilo que não é o foco, é uma perda de tempo, na minha opinião. E aí vocês devem estar se perguntando, se não é resistência, então o que é? E aí a gente precisa, então, entender quais são as nossas primeiras referências odoríferas. Como é que a gente monta, então, essas questões do que a gente realmente gosta, né? Primeiro que, assim, o feto, aos 3 meses de gestação, ele já tem ali um córtex olfativo primitivo, que aos 5 meses já está maduro. E através do líquido amniótico, ele já reconhece aromas e gostos, em especial do que a mãe, da dieta proveniente da mãe. A mesma coisa acontece quando esta criança está sendo amamentada. O olfativo, ele vai passar ali pelo colostro e pelo leite materno. Então, a gente tem uma tendência, né, a criar as mesmas preferências das preferências daquilo que a mãe consome. A gente vai se acostumando ali. E eu acho muito engraçado, porque assim, a gente não espera que alguém entre numa loja de perfumes e goste de todos os perfumes. Mas a gente acredita que a pessoa tem que gostar de todos os óleos, senão ela está tendo uma resistência a algo. Não é bem assim, né? Como é que nós construímos as nossas preferências odoríferas? Isso até o que se sabe hoje, né? Primeira coisa é essa questão familiar. Então, a gente já viu que ali, desde o feto, eu vou me acostumando com algumas coisas ao qual eu sou submetido, né? Nós vamos construindo também uma referência pessoal. Essa referência pessoal é como eu falei, se eu sinto cheiro de sopa de tomate, que é algo que eu não estou exposta a todo momento, então eu sinto ali, aquilo me remete, para mim, hedonicamente positivo, isso me remete
a uma situação que hoje é engraçada, familiar. É uma história minha. Se eu, por exemplo, e isso não se resume, gente, a óleo essencial. Isso se resume a todos os aromas. Por exemplo, na década de. Vou me entregar agora, ai que horror. E lá para 90 e pouco, né? 95, 99, acho que até um pouco menos. A gente tinha, por exemplo, um produto que fez muito sucesso e tinha muito cheiro, que era um ursinho da Giovanna Baby, né? Ele tinha ali todo um cheiro, né? Era o sonho de todo adolescente, era o must ganhar aquilo do namorado. Hoje eles mudaram um pouco, né, o aroma, mas na realidade ainda existe esse aroma, mas ele tem pequenas, ele já não é a mesma coisa como antes, já não remete tanto. Então, são as minhas experiências, são as experiências desse interagente e o cunho emocional que isso traz, né? O que é importante? Que nada em termos de cheiro é inato ao ser humano. Não existe um cheiro que todo mundo goste. Isso é muito importante a gente entender. Ah, todo mundo gosta de rosa. Não, definitivamente não. E quando a gente fala até de um caráter cultural, é muito fácil a gente ter, por exemplo, falar, a rosa no Oriente é um perfume masculino, a rosa no Ocidente é feminino, mas há quem não gosta da rosa. No próprio livro, a Rachel Hertz comenta o seguinte, que tinha uma pessoa que não gostava de rosa, porque rosa, para ela, remetia ao velório da mãe. Então, essa memória episódica, ela vai estar sempre junto. E é importante para os aromaterapeutas também abrirem a mente com a questão de aromas e cultura. É muito fácil quando eu falo da rosa, que a rosa no Ocidente é tida como masculina, no Oriente tida como masculina, no Ocidente feminina. O Brasil, por exemplo, é um dos únicos lugares onde lavanda tem cheiro de bebê. Agora, e se eu for, por exemplo, para a Índia visitar o Rio Ganges e me deparar ali com os corpos sendo cremados à beira do Rio Ganges? Como é que vai ser a experiência? O caso mais clássico cultural que teve com relação a aroma é o caso dos Jogos Olímpicos da China, né? A China, em 2004, quando o Comitê Olímpico desceu para fazer, para conhecer Beijing e para fazer, ver os planos dos Jogos Olímpicos, eles voltaram para trás. Isso por quê? Porque 30% da população chinesa tinha banheiros privados. Na China, nessa época, havia muito banheiro público. E banheiro público era simplesmente paredes sem teto e uma vala. Dá para imaginar o cheiro da cidade? Para a gente, aquilo era inadmissível. Acabaram postergando os Jogos Olímpicos da China. E para a gente ter ideia, a população achou um absurdo a China querer investir em banheiros, em estrutura de banheiro, em estrutura sanitária, em esgoto. Eles achavam aquilo desnecessário. Então, a gente precisa também abrir a nossa mente quando a gente fala da questão cultural. E muitas vezes a gente acha que essa questão cultural está bem longe. Eu dou um curso de introdução à aromaterapia e aí eu faço normalmente uma prática gastronômica, né? Uma prática com óleo de bétula defumada. Para quem não conhece, bétula defumada, ele tem cheiro, é uma planta que tem cheiro e gosto de bacon. É o bacon vegano, sonho de muita gente. Ele existe, muita gente não conhece. Justamente por ser diferente, então, eu trago para essa prática. E aí, né, lógico,
com todos os cuidados de pré-diluição, para não perder, né, o prato, enfim. Eu explico tudo e aí eu faço essa prática. Quando foi a última turma que eu dei, acho que foi em abril, se não me engano, eu tinha uma aluna que era uma aluna turca e muçulmana. Então, assim, ela já estranhou o cheiro, né? Eu deixei ela muito à vontade, lógico. Ela experimentou, sabendo que era uma planta, mas assim, o paladar dela não está acostumado com aquilo. O olfato dela não está acostumado com aquilo, né? Ela, na realidade, enquanto todo mundo a adorou, ela odiou, porque para ela não está acostumada com aquele tipo de padrão de paladar. Então, isso é muito importante, né? O olfato, ele abre muitas vezes ali essa caixinha de Pandora, tá? O cheiro que você sente é o mesmo cheiro que eu sinto? Não, definitivamente não. Há algumas influências aí. A primeira influência é que a gente tem um conjunto de receptores olfativos praticamente único, exceto quando os gêmeos são idênticos, né? Se uma pessoa tem muitas cópias de um tipo de receptor, ela pode ser mais sensível a certos odores. E aí é comum, de repente, você dar, por exemplo, se ela tem muitos receptores para linalol, talvez o linalol para ela seja sempre muito forte. Olha que interessante. Outras diferenças. O sexo biológico também implica aí na diferenciação da percepção. Em geral, as mulheres são mais sensíveis, só que, em especial, de acordo com o ciclo hormonal. Por quê? Porque, na realidade, ela está com o sentido do olfato muito mais apurado no período entre a ovulação e a menstruação. Por quê? Porque nós procuramos pessoas que sejam muito diferentes de nós para investir um super tempo, o qual é ter um filho. Minimamente 9 meses, mais tempo de amamentação, enfim. É um projeto de longo prazo. E quem escolhe, quem é complementar em termos, inclusive, né, de diferença imunológica, é o olfato. Conforme nós envelhecemos. Um dado importante, mulherada que está aí solteira à procura de um grande amor na vida. Se você usa anticoncepcional, ele também afeta o seu olfato. Há grandes chances dele te enganar e você escolher o parceiro errado. Então, tomem cuidado. Né? Se você está à busca do grande amor, pare de tomar anticoncepcional. A idade também tem influência. Conforme a gente vai envelhecendo, os telômeros vão encurtando e a gente vai perdendo a capacidade olfativa, em especial a partir dos 65 anos. Mais uma coisa que é importante é o humor. O humor afeta a percepção do odor. Se as pessoas estão de bom humor e elas são submetidas a um cheiro ali praticamente neutro, ela vai dizer que é muito bacana. Ela tem uma tendência a avaliar isso como mais positivo. As pessoas com condição de saúde, com depressão, neuróticas, né, pessoas que são instáveis, elas também têm uma instabilidade, né, ao sentir ali. Ela tem uma tendência à polarização. Ou ela adora ou ela odeia, né? É muito comum. Um fato que é muito importante. A anosmia, a perda do olfato, ele é um sintoma precursor do que pode ser um precursor tanto do Parkinson quanto do Alzheimer. E muitas vezes a perda do olfato ocorre muito antes da doença em si começar a manifestar. Então,
é importante a gente prestar atenção no olfato, porque ele pode ser um precursor das doenças neurodegenerativas. Hoje em dia, a gente precisa também prestar atenção no TPS, que é o transtorno de processamento sensorial. A gente já viu o sistema sensorial, né? O que acontece com essas pessoas é que, ou é como se fosse os inputs do sistema ali nervoso não funcionam bem. E eles não são organizados adequadamente. E isso pode ser tanto da insensibilidade quanto a hipersensibilidade. Pode ser de um sentido ou de vários sentidos, tá? Isso é importante. Acho que algumas pessoas acompanharam o Bless, né, o filho da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso, apresentou isso. E ela até comenta que ela achou a princípio que poderia ser algo tipo uma frescura dele, né? Porque ele reclamava ao pisar na grama, ele reclamava às vezes do cheiro das coisas, até mesmo da comida, tal. Então ele tinha, né? O TPS, ele tinha uma hipersensibilidade a esses estímulos. É algo que hoje a gente precisa prestar atenção. E aí é possível a gente ressignificar a relação com o aroma? Essa foi uma entrevista que eu achei com o Harold, ele é um estudioso de aroma também, e ele comenta o seguinte, que ele sempre gostou do cheiro de madeira queimando, né? Do calor da lareira, dos dias mais frios, que aquilo era reconfortante. E aí ele comenta que nos últimos anos, com as queimadas na Califórnia, o cheiro da madeira queimando ganhou uma tônica completamente diferente. Ele fala que ele mal pode sentir, que ele fica paralisado. E quando a gente vê, né, por exemplo, as cenas, né, dos incêndios no Canadá que teve esse ano, a gente consegue entender qual é o tamanho dessa carga emocional e o tamanho do impacto que essa experiência tem. Então, na minha opinião, apesar da maioria falar que normalmente não se sobrepõe, eu acho que sim, pode se sobrepor, desde que tenha uma carga emocional mais forte, mais marcante. E aí, então, a minha valência hedônica, que era positiva por causa do cheiro da lareira, que era reconfortante, quentinho nos dias de frio, se torna praticamente ali um pânico quando eu entendo que uma floresta toda está pegando fogo. Agora, a gente sempre vai ter consciência do porquê eu não gosto daquele aroma? Não. Então, o interagente pode falar, para mim é neutro, ou não gosto. Ah, mas você não gosta por quê? A gente não precisa saber por que ele não gosta, porque às vezes pode ser temporário ou não, né? Nem sempre isso vai ser consciente. A Rachel Hertz comenta que teve um estudo que eles deram um labirinto, que na realidade era muito difícil, e colocaram ali para essas crianças, eles colocaram um aroma. E aí eles trouxeram de novo essas crianças e deram uma outra prática que era muito mais fácil. Quando eles colocavam aquele aroma, essa criança era tomada por uma sensação de frustração. E ela já desistia praticamente sem tentar. Então, é uma conexão que ela, na realidade, ela não foi guardada conscientemente. Mas em algum lugar está ali, ó, esse cheirinho aqui, você não consegue, você se frustra e a pessoa desiste, né? Outra coisa que tem uma grande influência e é um grande problema é a questão da percepção, da descrição e da linguagem. Vamos combinar, gente, não sei se vocês já perceberam, mas a gente não tem um vocabulário específico para escrever os aromas, os odores, os cheiros. Não tem uma regra, né? A gente usa termos emprestados de outros sentidos. Ah, é fresco, é pungente, é floral, é adocicado.
nenhum deles é próprio do olfato, né? Então, falta um pouco disso. Existem vários estudos também de que as palavras vão induzir a percepção de um aroma. Então, se você fala que tem um aroma, mas na realidade você não pôs aroma nenhum, e você fala para as pessoas: olha, tem um aroma fresco na sala. Um sente, o outro sente, todo mundo começa a sentir. Você pode dar uma lavanda, por exemplo, e falar para essa pessoa: ah, esse é um aroma que é estimulante. Ela vai sentir como estimulante. Então, as palavras influenciam muito. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai apresentar um aroma para um interagente. Que eu vou falar para vocês como eu apresento para evitar um pouco o efeito que a gente chama de placebo, né? E existe também a dificuldade da anamnese, né? Quando você fala para uma pessoa, você gosta de aroma floral? Isso é um pepino, né, gente? Porque assim, o floral de um ylang é completamente diferente de um floral de gerânio. Eu já tive casos que as pessoas falavam para mim: ah, eu gosto desses aromas, né? E aí, quando eu fui apresentar os aromas para ela escolheu outros aromas que nenhuma categoria que ela tinha falado que gostava. Então, isso é sempre muito subliminar, tá? É muito difícil a gente conseguir descrever. Mas a gente também tem que tomar cuidado com o chamado efeito placebo. O que é o efeito placebo, né? Na prática médica, é o uso de uma substância que, na realidade, é inerte, mas que, tecnicamente, não deveria produzir ali nenhum tipo de reação, mas que acaba apresentando a reação devido à expectativa do paciente, do interagente, da pessoa que está usando, né? E, na realidade, eu acho que o placebo é o mais complicado de tudo para a gente falar. Porque algumas pessoas dizem: eu não uso a psicoaromaterapia, porque a gente nunca, na realidade, vai saber o quanto é placebo ou o quanto não é, na minha humilde opinião. A gente pode, na realidade, evitar o placebo. E aí, como é que eu evito o placebo? Eu uso, hoje em dia, eu fiz... E se você puder aumentar um pouquinho minha câmera só para me mostrar, eu agradeço. Hoje em dia, o que eu fiz? Eu criei esses como se fosse um conezinho, né? Tá bem? Buraquinho. Aonde, quando eu vou dar para o cliente, o que eu faço? Eu encaixo ele, né? E o cliente não sabe, então, que óleo que ele está cheirando. Até porque eu atendo muito, mas muita aromaterapeuta. E aí, eu quero que o nariz dela escolha. Eu não quero que o racional comece a falar, né? E aí, o que eu falo para ela? Ah, cheira esse aqui. O que o nariz diz? Você gosta ou não gosta? Interessante. A aromaterapeuta vai cheirar uma hora, ela já quer descrever, já fala: ah, é? Óleo tal. Eu não quero saber muitas vezes que óleo que é, né? Eu quero saber o nariz, qual é a percepção. Cai bem para o seu nariz ou não cai? O nariz, ele ajuda a gente a farejar o mundo, né? Então, aqui eu evito um pouco. Mas, sinceramente, eu também fico me perguntando qual é o problema da gente ter um pouco de efeito placebo. Por exemplo, eu, no começo da pandemia, eu perdi minha mãe, estava sozinha em casa, revisando o curso, fazendo um monte de coisa, aí eu falei assim... Eu sabia que eu não tinha vivido luto, eu estava meio que me escondendo, eu tinha plena noção disso. E aí, de repente, eu estava refazendo um curso e leio uma frase assim: entende sobre as coisas da vida e da morte. E ali me deu um nó na garganta. Não entendo nada, não aceito que minha mãe morreu. E aí, lógico, né? Eu estava com cipreste em casa, coloquei cipreste. Eu lavei a alma, eu chorei tudo o que eu precisava naquele momento. Eu falei: eu entendo as coisas da vida e da morte, mas eu sinto falta fisicamente da minha mãe. E tá tudo bem eu sentir falta fisicamente da minha mãe, né? Uma outra coisa que é importante, eu vou aproveitar que o Ian deixou aí a câmera em mim para mostrar para vocês.
Muitas vezes eu quero usar mais de um aroma. E aí eu dou um aroma para a pessoa, falo o que você acha. Aí ela é um pouco doce, né? Significa que ela não gosta de doce? Não. E esse? Ah, esse é gostoso, esse é amadeirado. Tá bom. E se eu misturar os dois? Ah, é interessante. Mas ainda tá meio doce. Abaixa aquele que é doce, aquele que ela não gosta. O que que isso quer dizer? Eu vou colocar menos do que ela não gosta e mais do que ela gosta. Aí eu vou desenhar minha sinergia. Ah, agora ficou ótimo. Percebe a diferença? Dessa forma que, na prática, eu consigo ali, de uma certa forma, modular essa sinergia para essa pessoa, né? Agora, volta lá para mim, por favor, Iana, na apresentação. Então, isso é importante. Eu não sei o quanto de placebo, mas eu também não me importo um pouco disso, né? A Rachel Hertz, inclusive, quem for ler o livro dela, ou quem já leu, ou quem for ler algum artigo científico, alguma revisão, o que é importante? Ela, na realidade, ela é cientista de carteirinha, né? E aí, lembra que eu falei para vocês? A gente que quer ser terapeuta, muitas vezes a gente tem que olhar o todo, né? Às vezes é meio revoltante, né? Tem um artigo, uma revisão científica dela, por exemplo, que ela literalmente ela fala que a aromaterapia é uma tradição folclórica. E aí, como terapeuta, eu digo para você o seguinte: a gente tem que respeitar. Essa é a crença dela. Fica até meio feio hoje em dia com tanto artigo científico. Mas vamos aproveitar o que ela tem de bom. Ela tem muito estudo sobre olfato. Só que ela também é uma pessoa que é consultora de grandes empresas, tipo Procter Gamble, Johnson Johnson, empresas até que são empresas do ramo de fragrâncias mesmo, Firmenich, então assim, Givaudan, ok, é a realidade dela, mas vamos aproveitar o que ela tem de bom. É triste ver uma cientista que não vai olhar para o mercado da aromaterapia e diz que a aromaterapia é só placebo. Não é só placebo, porque a gente sabe muito bem. E mesmo que fosse, eu diria para vocês: está fazendo resultado no Interagente? Ótimo, é isso que a gente quer. Mas hoje está cheio de artigo científico. O quanto, eu acho que a gente nunca vai conseguir mensurar o quanto disso vai ser placebo, tá? E aí tá, os estudos indicam realmente que o uso de um aroma que é agradável para uma pessoa, ele pode aumentar as emoções positivas, pode diminuir o mau humor, pode reduzir o estresse, até mesmo reduz as respostas imunes. Por quê? Há estudos já que falam da redução, inclusive, de citocinas. As citocinas causam o efeito inflamatório. Quanta inflamação todo mundo está hoje, né? No corpo, na mente, na alma. Essa é a verdade, né? E aí, sem dúvida nenhuma, a aromaterapia, então, pode contribuir até para o quê? Estimular esse quadro benéfico, que é favorável psicologicamente e fisiologicamente, né? E aí eu já fiz uma live com o Ian sobre a tríade da aromaterapia, mas é lógico que a gente precisa falar sobre as habilidades aí desse aromaterapeuta. Aqui eu falo que é interagente perdido, não sabe para onde vai, né? Aqui está o terapeuta com as suas ferramentas. Se a ferramenta dele é esta gotinha linda, nós falamos que é aromaterapia. O interagente, ele pode ir buscar uma terapia por si só? Pode, é um direito de todo mundo. Mas tem uma coisa, na minha opinião: a cura não está na gota, está no processo terapêutico. A gente tem que tomar cuidado para não ficar silenciando sintomas e olhar para trás o que está causando, qual é a causa do sintoma. E aí, quando a gente fala em habilidade terapêutica, o primeiro é isso, é olhar para o interagente e ir além do sintoma que ele está mostrando para a gente. Isso é importante.
né? A outra coisa é a gente entender que, tá bom, então este interagente está precisando disso. Eu tenho ali em mente vários olhos, muitas vezes. Quem vai tirar a dúvida? O nariz do interagente. Dê para ele e fala, eu gosto, isso cai bem. E se a gente usar com esse, como eu mostrei para vocês, fica melhor ainda. Até quando a gente fala em química, a gente pode ter aí uma troca. Se eu falo, por exemplo, que eu preciso usar com essa pessoa um limoneno, dependendo da linha terapêutica que você usa. Uma coisa é eu usar um limoneno de um limão, a outra coisa é usar um limoneno de laranja. São dois perfis olhando para aquilo que eu chamo de virtude dos óleos essenciais completamente diferentes. O limão é verde, é menor, é azedo, ele está restrito ali. A laranja não. Ela é um mini solzinho, te convida para ser feliz, te dá acesso à alegria que às vezes esse interagente não tem. Que limoneno que o nariz dele precisa. O limão é como se fosse uma organização interna. A laranja é eu preciso olhar para a vida e sorrir. Percebe? São duas coisas completamente diferentes, até quimicamente falando, né? Então isso é importante. Quais são os melhores óleos para trabalhar o que ele quer? A outra coisa que eu vejo muito é que esses erros, né, de o interagente precisa daquilo que ele não gosta, vem um pouco de teorias aonde se leva em consideração a caracterologia, seja do óleo da personalidade. Ah, esta fulana é muito racional, muito endurecida. Dá uma flor para ela. Pronto. Parabéns. Se você não modular, por exemplo, como eu mostrei com o cedro, ela vai largar o tratamento nos primeiros 2, 3 dias. Você provavelmente nunca mais vai ver essa interagente. Eu já peguei, inclusive, interagente com trauma de lavanda. A hora que eu abri o meu armário para desenhar um protocolo, para pegar um óleo, ela falou, você não vai me dar lavanda, né? Olha que triste isso, gente. Falei, não, eu devo ter aqui mais uns 90 óleos que eu posso escolher para você e com certeza não é lavanda. Talvez porque ela fez terapia com alguém que só usava lavanda. Afinal, lavanda é bom para tudo. Mas e se essa pessoa tiver aquela, né, aquela quantidade maior de receptores olfatórios para o linalol? Para ela talvez seja tomate. Isso é uma coisa importante também. Intensidade do óleo. Precisa ser forte. Às vezes a pessoa já põe no nariz e fala, nossa, é forte, né? Eu falo, põe um pouquinho mais para baixo, lembra que eu vou diluir. Ai, mesmo assim, para mim é um pouco forte. Legal, então vamos diluir mais. Tem que ser agradável. Para mim, quando fala em aromaterapia, tem que ser agradável. Tem que tocar de uma forma suave. Isso é importante. Por exemplo, eu dei outro dia, fiz um atendimento com uma cliente, dei para ela, tive um processo de luto, dei cipreste para ela. Você gosta? Gosto bastante. Diluí e tal, dei para ela cremezinho. Aí ela voltou, as minhas consultas são mensais, ela voltou um mês depois, só que eu tinha dado como é que um complemento, uma atividade complementar com relação ao luto. E aí, o que ela relatou para mim? Ela falou, Janaína, quando eu cheguei, eu passei com você no sábado, quando eu cheguei na segunda-feira, que eu fui passar o meu creme, ele tinha cheiro de chulé. Insuportável. Eu falei, como assim? Ele tinha cheiro de chulé. Ela falou, sabe o que eu percebi? E aí ela vê, porque eu falo para o interagente, você tem que se olhar, presta atenção em você, presta atenção no seu corpo. Ela mesma falou, sabe o que eu percebi? Eu estava relutando um pouco. Você me deu aquela atividade complementar para eu fazer, e eu não queria fazer. Enquanto eu não fiz, ele cheirava chulé.
O dia que eu fiz, ele voltou a cheirar gostoso de novo. A gente também tem que entender que tem coisas na aromaterapia, no ser humano, nessa combinação que é a tríade, que nem sempre a gente vai conseguir explicar. Eu já cheguei uma vez, a minha mãe estava doente e eu dei para ela a Johan. O ajohan, para quem não conhece, ele é um tomilho indiano. Imagina, perfilzão de tomilho, né? Pá, cheguei. E aí se diz que ele é, né, a fortaleza, o guerreiro, não sei o quê. Ah, minha mãe precisa guerrear, tal. A gente erra por amor também. Cuidar de parente é péssimo. Eu já falei isso na live que eu comentei de tríade com o Ian. Depois vocês assistam. E aí ela falou, puta, que cheiro horrível, não consigo usar aquilo. Eu falei, tá bom, não era o que você precisava, era o que eu queria. Então, quando a gente é aromaterapeuta, não é aquilo que a gente quer, mas é o que o outro precisa. E aí eu quero trazer as informações de Nazaré Castellanos. Este livro dela é um livro fantástico. Ela fala sobre a influência de diversos órgãos no cérebro, né? A gente acha que o cérebro comanda tudo, ela faz um pouco do papel inverso. E uma das coisas que ela fala que me chamou muita atenção e que eu acho que todos nós precisamos prestar atenção é: nós estamos respirando pelo nariz. Ela disse que foi fazer umas pesquisas e ela percebeu que boa parte das pessoas estão respirando pela boca, né? E aí é um grande problema isso, porque a boca não tem o filtro que o nariz tem, né? Muitas vezes os patógenos entram ali, às vezes o ar gelado, agora a gente aqui, né, mais para o sul, chegando numa temperatura muito fria. Então, isso tudo vai ter um impacto inflamatório, principalmente na região da garganta, né? Laringe, faringe, etc. Né? Então, isso é muito ruim. Além disso, o que é importante? Ela destaca que é muito, muito importante a gente respirar pelo nariz. E aí ela traz uma relação. Esse livro dela de 2022 só está em espanhol, mas é fácil ler em espanhol, bem mais fácil, pelo menos para mim, né, que não sou muito afeita a línguas. Ela diz o seguinte, que existe uma relação entre a respiração e a dinâmica neural, né? Lembra lá que eu falei, olha, aciona hipotálamo, amígdala, lá no comecinho da palestra? Ela diz o seguinte, não pode haver aprendizado sem memória, nem memória sem atenção. O hipocampo funde na sua arquitetura aprendizagem, atenção e memória. Só que ela fala o seguinte, e quanta gente não está sem memória? Quem está sem memória? E levanta a mão, escreve aí para a gente. Que não consegue focar, que não comecem a respirar pelo nariz enquanto você está estudando, enquanto você está lendo algo. Ela fala o seguinte, que a inspiração nasal é como um marca-passo para o hipocampo coordenar a atividade eletromagnética. Ela diz que a imagem é perfeita. Diz que está aquela correria de sinapses, manda sinal para cá, sinal elétrico para lá, não sei o quê, e de repente você inspira. Ela fala que eles se alinham e é como se tudo entrasse no seu devido lugar quando a gente inspira pelo nariz. A outra coisa que é muito importante, se eu não utilizo a minha capacidade nasal, o bulbo olfatório que eu comentei, que fica aqui bem atrás do narizinho, né? Aquela caixinha de comando, né? O que acontece se eu não utilizo, como tudo no nosso organismo, porque o nosso corpo é muito sábio, se eu não uso ela, ela começa o quê? A atrofiar. E o organismo é muito sábio. Tudo que a gente não usa começa a atrofiar. E aí o que acontece quando o bulbo olfatório atrofia? Quem tende a hipertrofiar é a amígdala.
Essa é uma informação bem recente, porque esse livro é de 2022. E quando a amígdala toma mais espaço, o que acontece? Algo que acho que todos nós estamos vendo na rua. Pessoas mais propensas à raiva, ansiedade, estado de estresse, depressão. Os males invisíveis. Cheirar pelo nariz, a inspiração nasal, ajuda a gente a desenvolver o bulbo olfatório. E o bulbo olfatório freia exatamente a expansão da amígdala. Isso é uma coisa que a gente até tem que ensinar os nossos interagentes. E aí vocês já perceberam, estou acabando, gente, estou acabando, não vou mais segurar tanto vocês, estamos indo para os finalmente. Vocês já perceberam quantos ditados, eu adoro ditado popular, eu falo, traz todo ditado popular, tem uma verdade ali. Quantas vezes a gente não fala, está acontecendo bem debaixo do meu nariz? O que eu digo? Deixa o nariz do interagente decidir. Se ele fala não fede nem cheira, ok, tudo bem. É sinal que você pode usar. Talvez você possa ali adicionar algo que seja mais bacana. Se ele torceu muito o nariz, porque isso é parte também do aromaterapeuta. Qual é a reação, qual é a leitura que eu faço da percepção que ele tem desse aroma? Dá para mim e não dá? Vou ou não vou? E se ele diz para você não vou, não meta o seu nariz onde você não foi chamada. Respeite. Lenira Santana é uma grande parceira nossa, algumas pessoas devem conhecer, é a professora do Sistema dos 13 Aromas, que não sou só eu que dou aula na Rosa de Luz, nós temos grandes parceiros de nome, assim como o Conaroma. Ela diz que o nariz é duro, e a gente viu que ele é mesmo. O nariz sabe o que nós precisamos. Está lá, sistema sensorial, manter o ser humano vivo, autopreservação. Dá para o nariz. Rachel Hertz diz que nada fede na realidade, mas o pensamento, aquela associação, torna assim. Não é, o problema não é as moléculas aromáticas presentes, é a associação que a gente faz dela. E aí, então, concluindo, o que a gente pode dizer, né? Nós podemos promover não só uma terapia, mas uma verdadeira experiência olfativa. Quando a gente respeita, inclui o interagente nessa escolha, isso se torna uma terapia muito mais agradável, se torna uma terapia individualizada, se torna uma terapia respeitosa. E todo mundo quer ser respeitado. E ancorada principalmente nos paradigmas vitalistas, porque eu vou com aquilo, eu vou desencadear o quê? Bem-estar, bom humor, relaxamento. Uhul, a vida é uma festa, pelo menos nos 5 minutos ali que eu estou fazendo meu tratamento, pela via inalatória. A relação com esses aromas ela é individual e única, então não cabe protocolo, receitinha. Não, a gente tem que quebrar a cabeça e falar: o que esse interagente está precisando agora? Deixa eu ler aqui. Eu adoro ler o cliente. Isso é muito bacana. Entender as almas, as aflições. E a gente tem que perceber uma coisa: nós estamos desconectados e completamente fora do ritmo. O invisível está comendo a gente. Então, assim, a gente tem que voltar a ter contato com o nosso corpo. O nosso corpo ele tem uma sabedoria ali, intrínseca, perfeita. A gente precisa voltar a conectar com os nossos sinais, com os nossos sintomas. A gente tem que entender que a respiração, ela impõe, é o único sistema, o único órgão sensorial que a gente consegue o que? Impor um novo ritmo. A pessoa que está com pânico, o que você fala para ela? Respira, presta atenção na respiração.
Quando a gente presta atenção na respiração, a gente baixa isso tudo, né? Então a gente precisa voltar a um ritmo mais saudável, voltar à conexão com a natureza, mas a conexão com o nosso próprio corpo. E voltar à conexão com o holístico, nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito. A gente só sai ganhando. E aí eu digo o seguinte, eu tinha que trazer o essencial é invisível aos olhos. Nós estamos adoecendo, principalmente aonde? Na mente, nas emoções, na psique, na alma. Estamos nos sentindo constantemente desconectados. E os aromas, o que eles são? Eles possuem um caráter invisível, etéreo, que ajuda a conectar, a resgatar com o invisível que existe em nós, em especial nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas memórias. O aroma é misterioso dos óleos essenciais, eles carregam em si a dimensão física da planta, da força, da terra, dos ciclos da natureza. E com isso, eles não tocam só o nosso físico, mas eles também nos lembram que somos seres multidimensionais. A inspiração é o maestro, como diz Nazaré Castelhanos. Através dela, nós absorvemos um pouco do mundo. E na expiração, nós nos colocamos no mundo. Nós invocamos um novo ritmo, estabelecendo então essa conexão interna e externa. E para finalizar, lembre-se que há muitas inspirações e expirações na nossa vida. O bebê, ele chora ao realizar a primeira inspiração. E a gente depende dela até o nosso último suspiro na terra. Que cada inspiração e expiração valha muito a pena. Que cada inspiração e expiração nos ajude a sermos melhores. Que cada inspiração e expiração a gente possa se sentir vivos, alegres e atuantes.